Saudações, meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas. É um prazer imenso estar aqui novamente com vocês. E para quem está chegando agora, seja bem-vindo. Um abraço a todos. Hoje, e por favor, ajudem o canal dando um like no positivo, cliquem no sininho negro para receber mensagem de quando posto um novo vídeo. Importante, inscreva-se no canal e compartilhem para que mais pessoas cheguem a essas informações e pensamentos. Hoje vamos falar as 15 leis herméticas de Hermes Trismegisto. O que é verdade e o que é mentira. O que está certo e o que está errado. Reza a lenda que na antiga Alexandria helenística, o deus egípcio Tote, deus da magia, da iluminação e das palavras de poder, foi fundido com o deus grego Hermes. Isso é história da comunicação e da sabedoria. Nos textos egípcios, o nome Tote possuía um título triplo, algo como grande, grande, grandíssimo Deus. No meu conhecimento, isso é uma grande mentira. Tote nunca foi Deus, e muito menos Hermes. Tote era um extraterrestre com grande conhecimento, e ele nunca disse que era Deus. Tote era um extraterrestre com um grande conhecimento. No entanto, o legado que ele deixou, em verdade, não significou muita coisa, assim como o de Hermes. Podemos dizer que eram regras e normas muito adiantadas para aquele tempo, pois qualquer um que soubesse muito ou tivesse conhecimento acima da maioria do povo era considerado pelos ignorantes como um deus. Se o povo não tem conhecimento e nem discernimento, como vão poder classificar um ser como Deus? E assim é até os dias de hoje, com políticos, religiosos, artistas, entre outros, adorando-os como deuses, só se for deuses da mentira. Em grego, o nome Tote foi traduzido para Hermes, mas, para não perder a associação com o deus egípcio, o título Trismegisto foi adicionado para formar então Hermes Trismegisto. Seus seguidores eram conhecidos como hermetistas. Lembrando que hermetista tem dois significados. Os estudos advindos de Hermes, assim como também do hermético ou fechado, oculto. Ok? Seus seguidores eram conhecidos como hermetistas e acreditavam que Hermes e seus ensinamentos eram a verdadeira fonte de sua sabedoria. Fique bem claro que Tote não é o tal Hermes, que espertamente assumiu sua figura, como sempre, um 71 que já vem desde a antiguidade. Em reconhecimento a esse fato, suas obras eram assinadas com o nome dele em vez de autorias próprias. Tais obras se tornaram conhecidas como textos herméticos, incluindo diversos trabalhos sobre alquimia, magia, astrologia
e filosofia. Os textos filosóficos foram reunidos em uma coleção de cerca de 20 textos, chamados de Hermética. Uma outra história diz que Hermes foi um grande estudioso e filósofo egípcio que viveu entre 1500 anos antes de Cristo a 2500 anos. Considerado o primeiro alquimista da história, Hermes seria capaz de transformar rocha em metal, o que hoje faz a indústria siderúrgica. Extrair a vida das plantas é a fitoterapia e modificar a matéria, como fazem os químicos. Como eu disse antes, ele era importante devido à ignorância do povo. Portanto, considero hoje não ter grande valor. Embora tenha sido escrita nos primeiros séculos após o nascimento de Cristo, a Hermética apresentava-se como um trabalho mais antigo. Aliás, parte dos textos bíblicos também tem base na Hermética. Escrito por um mago, um tipo de mago ancestral chamado Hermes, que por meio de práticas místicas atingiu um estado de consciência mais alto e se tornou um deus. Babaquice. Isso é papagaiada da história. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Essa é a verdade. Na Hermética, a palavra grega gnosis, quer dizer conhecimento, era usada para descrever o estado de consciência mais elevado. Essa mesma palavra era empregada por outros místicos, inclusive por seitas cristãs primitivas, conhecidas como gnósticas, por algumas seitas judaicas, como os essênios, e por gnósticos sabeus. Repetindo, essa história, nada é provado como verdade. A Hermética possuía uma visão de mundo mística e astrológica. Os planetas foram, cada um, nomeados em homenagem a um deus, e no período helenístico, sua ordem foi determinada pela velocidade na seguinte ordem: Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. Acreditavam também que os planetas formavam um tipo de escada entre a Terra e o céu, onde a energia de cada planeta recebia certas qualidades daquele deus, sendo associadas aos 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Vocês podem ler muito sobre isso. Eu vou deixar descrito o link abaixo, né? Diz: o todo é mente e o universo é mental. Por isto, o que está fora é o reflexo do que está dentro. Desculpe, mas isso está totalmente errado. Considero o todo como sendo a consciência, e o cosmo é consciência. A mente só está na carne, nos cérebros arcaicos. Diz também: nada está parado, tudo se move, tudo vibra e tudo é duplo. Tudo tem 2 polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa, os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades, assim como estas. Todos os paradoxos podem ser reconciliados, pois tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce. O ritmo é a compensação. O gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios, masculino e feminino. O gênero manifesta-se em todos os planos da criação. Quer dizer, ele diz que se manifesta em todo o plano da criação, só que ele não sabe nem no nariz dele aqui na Terra e vai entender sobre os planos da criação. Bom,
todo o efeito tem sua causa. Existem muitos planos de causalidade, mas nenhum escapa à lei. Neste pequeno texto estão encerradas as 7 principais leis herméticas. As leis do hermetismo estão contidas na tábula Smaragdina, ou Smaragdina, que é a tábua de esmeralda. O texto em latim, escrito por João de Sevilha, ou Johannes Hispaniensis, em Secretum Secretorum, é o seguinte: as 15 leis são como as descritas a seguir. Agora imaginem os caras escrevendo e ensinando para o povo daquela época. Ou será que não eram incultos como acreditamos? Os 7 são: primeiro, verum sine mendatio certum et verissimum, ou seja, é verdade, certo e muito verdadeiro. Segundo, quod est inferius est sicut, quod est superius, et quod est superius est sicut, quando est inferius, ad perpetranda maricula rei unius, ou seja, o que está embaixo é como o que está em cima, e o que está em cima é como o que está embaixo, para realizar os milagres de uma coisa só. Bem atrapalhadinho, né? Terceiro, et sic omnes res fuerunt ab uno, mediatone unius, sic omnes res nate fuerunt ab hacuna re adaptatione. E assim, como todas as coisas vieram do um, assim todas as coisas são únicas por adaptação. 4. Pater ejus est sol, mater ejus luna, portaviti ludi ventus in ventri suo, nutrix ejus terra est. Ou, o sol é o pai, a lua é a mãe, o vento o embalou em seu ventre, e a terra é sua alma. Tudo errado. Mas vamos lá. 5. Pater homines telesmit totius mundi est hic. O pai de toda a telesma do mundo está nisto. E daí? 6. Vis ejus integra est. Vi versa, si versa, fuerit in terram. Ou seja, seu poder é pleno, se é convertido em terra. Você percebe que é muito confuso? Se é confuso, vamos dizer assim, hoje, ou não significa nada, imagina para o pessoal lá de trás. 8. Serapis terram ab igne subtile a spizzo suavider, cum magno ingênio. Separarás a terra do fogo, o sutil do denso, suavemente e com grande perícia. 8. São os 15, tá? Eu falei 7, mas são os 15. Ascendite a terra in coelo, interrunque descendite in terram, et recipti vim superiorum et inferiorum. Sobe da terra para o céu, e desce novamente à terra, e recolhe a força das coisas superiores e inferiores. 9. Sic habebis gloriam totius mundi, ou, desse modo, obterás a glória do mundo. 10. Ideo fugieti a te homines obscuritas, e se afastarão de ti todas as trevas. 11. Hic est totius fortitudinis fortitudo fortis, quis venciti hominem rei subitilem hominem quis solidam penetrabiti. Nisso consiste o poder poderoso de todo o poder. Vencerás todas as coisas,
sutis e penetrarás em tudo o que é sólido. Sic mundus creatus est. Assim o mundo foi criado. 13. In erunt adaptationes mirabilis, quarum modus est hic. Esta é a fonte das admiráveis adaptações aqui indicadas. 15, ou melhor, 14. Itaque vocatus sum Hermes Trismegistus, habens três partes philosophiae tetuas mundo. Por esta razão, fui chamado de Hermes Trismegisto. Ele foi nada, ele mesmo se denominou. Entendeu? Para os ignorantes da época. Diz ele, pois possuo as três partes da filosofia universal. Esperto ele, 171. 15. Completum est quod dixi de operatione solis. O que eu disse da obra solar é completo. Que é completo nada, está errado. A não ser que você transforme todo esse texto em entendimento oculto alquímico. Mas não é isso. O Caibalion, 3 iniciados, editora Pensamento, 2007, disponível no site que eu vou deixar na descrição. Aí vem, lei do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. Repito, isso está errado, pois o universo é consciência. Mente é o que o povo nécio usa. Aliás, não só eles. O universo funciona como um grande pensamento divino. É a mente de um ser superior que pensa, tem consciência de tudo. É assim que tudo existe. É o todo. Toda a criação principiou como uma ideia da mente divina com que continuaria a viver, a mover-se e a ter seu ser na divina consciência. Portanto, eu confirmo que a consciência do todo que comanda e não a mente. O Criador é consciência e não a mente. A matéria é como os neurônios de uma grande mente. Repito, não existe uma grande mente. Um universo consciente que pensa. Todo conhecimento flui e reflui de nossa mente, de nossa consciência. Vejam bem, de nossa mente e não da dele. Já que estamos ligados a uma mente divina, não é isso, há uma consciência divina que contém todo o conhecimento. Como tudo que surgiu derivou-se de uma consciência primeva e não uma mente consciente. Assim, eles consideravam como pensadores e que hoje podemos ir mais adiante dos fundamentos da criação. A meu ver, muitos ensinamentos antigos estão ultrapassados. Lei da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. O que está dentro é como o que está fora. Significa que o que está em cima, o consciente, é como o que está embaixo, seu subconsciente. Novamente, considero errado. O correto é, ou será, o que está em seu consciente e o que está em cima é como o que está embaixo, ou seja, a mente e não o subconsciente, sendo a mente embaixo, jamais igual à consciência superior. E o que está dentro, as emoções geradas pela ideia postas em sua mente. É como o que está fora. Ou melhor, em seu consciente. Resultado no mundo físico é na mente mesmo. Resultado no mundo físico gerado
pelo universo com base nas emoções e vibrações geradas pelo seu corpo, seguindo sua mente. Aqui ele fala seu subconsciente, seguindo sim o seu comando mental. A perspectiva muda de acordo com o referencial. A perspectiva da Terra normalmente nos impede de ver outros domínios acima e abaixo de nós. A nossa atenção está tão concentrada no microcosmo que não nos apercebemos do imenso macrocosmo à nossa volta. Corrigindo, em cima e embaixo não existem. Tudo é um no todo. Entendeu? Olhar para baixo, olhar para cima depende do ponto carnal, o físico que você se encontra. Não existe. O céu é uma coisa só. O universo, o cosmos. O princípio de correspondência diz-nos que o que é verdadeiro no macrocosmo é também verdadeiro no microcosmo e vice-versa. Lei da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Hoje estamos mais do que sabendo que tudo gira, se move e vibra. Portanto, uma lei, posso dizer, nula. Imaginem novamente esses caras dizendo isso para aquele povo antigo. No universo, todo movimento é vibratório e todo se manifesta por esse princípio. Todas as coisas se movimentam e vibram com seu próprio regime de vibração. Nada está em repouso. Das galáxias, às partículas subatômicas, tudo é movimento. Podemos, sim, fazer uma pergunta lógica. Como esses seres sabiam isso há milênios atrás? E de onde eles receberam ou tiraram essas informações? Todos os objetos materiais são feitos de átomos e a enorme variedade de estruturas moleculares não é rígida ou imóvel, mas oscila de acordo com as temperaturas e com a harmonia. A matéria não é passiva ou inerte, como nos pode parecer a nível material, mas cheia de movimento, ou seja, tudo é energia e está em constante movimento. Lei da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. A polaridade revela a dualidade, os opostos representando a chave do poder no sistema hermético. Mais do que isso, os opostos são apenas extremos da mesma coisa. Tudo se torna idêntico em natureza. O polo positivo e o negativo, por exemplo, como eu já passei em outros vídeos, da corrente elétrica, são uma mera convenção. O claro e o escuro também são manifestações da luz. A escala musical do som, o duro versus o flexível, o doce versus o salgado, Amor e o ódio são simplesmente manifestações de uma mesma coisa, diferente em graus de sentimento. A lei da dualidade está também expressa na cultura chinesa através do Yin e Yang. Segundo a mitologia chinesa, foi entregue a eles por uma cobra que desceu do céu. Ela é o conhecimento da dualidade do bem e do mal. Acredita-se que este seja o fruto do conhecimento do bem e do mal citado no Gênesis da Bíblia. Muitas outras das leis herméticas também podem ser constatadas no estudo do Yin e Yang. Aqui fica claro e confirmado que esses ensinamentos foram trazidos por seres extraterrestres
e que para cada povo apareceram de forma diferenciada. Portanto, naquela época, era válida. Hoje já estamos além desses conhecimentos. Lei do ritmo. Tudo tem reflexo e fluxo, ou seja, fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, o ritmo e a compensação. Pode-se dizer que o princípio é manifestação pela criação e pela destruição. É o ritmo da ascensão e da queda, da conversão energia cinética para potencial e da potencial para cinética. Os opostos se movem, somente existe conforme nossa visão terrena. Em verdade, como diz a lei de Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Portanto, criação e destruição são apenas termos subjetivos. É a expansão até chegar ao ponto máximo, e depois que atingir sua maior força, se torna massa inerte, recomeçando novamente um novo ciclo, dessa vez no sentido inverso. A lei do ritmo assegura que cada ciclo busque sua complementação. Tudo ocorre para que seja mantido o equilíbrio. Lei do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos da criação. Os principais da atração e repulsão, os princípios, não existem por si só, mas somente um dependendo do outro. Tudo tem um componente masculino e feminino, independente do gênero físico. Nada é 100% masculino e feminino, mas sim um balanceamento desses gêneros. É o mesmo que dizia Buda para fazer o equilíbrio. Existe uma energia receptiva feminina e uma energia projetiva masculina, a que os chineses chamavam de Yin e Yang. Nenhum dos dois polos é capaz de criar sem o outro. É a manifestação do desejo materno com o desejo paterno. Lei de causa e efeito, que sempre digo a vocês. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Existem muitos planos de causalidade, mas nenhum escapa à lei. Portanto, você recebe por aquilo que dá ou não. Nada acontece por acaso, pois não existe o acaso, já que acaso é simplesmente um termo dado a um fenômeno existente do qual não conhecemos a origem. Ou seja, não reconhecemos nele a lei, a qual se aplica. Nesse princípio é um dos mais polêmicos, pois também implica o fato de sermos responsáveis por todos os nossos atos. No entanto, esse princípio é aceito por todas as filosofias de pensamento, desde a antiguidade. Também é conhecido como karma, que também tem o seu oposto, o dharma, da energia latente no ser humano. Ser humano, ou ser, é energia. Essa energia é força de maior intensidade, de menor intensidade e de zero intensidade. O ser ativo, participativo, solidário, ético, optativo e decisivo é um ser de energia de intensidade alta, grande, maior. Um ser inativo é egoísta, passivo, corruptor, inoptativo e indeciso. É um ser sem energia, de intensidade baixa, rasa e sofrível. Um ser doente, em fase terminal, é um ser de intensidade de energia igual a zero. Um ser que faz o mal, vive para o mal, pratica o mal, venera o mal, participa para o mal, tem o pensamento voltado para o mal, ludibria a vontade alheia em proveito próprio, tem uma energia de intensidade sofrível.
Um ser que é benevolente, que pratica boas ações, que venera o bem, faz o bem sem olhar a quem, ajuda ao próximo, tem o pensamento voltado para a prática do bem, é altruísta, provoca paz entre os homens, tem uma energia de intensidade maior. Um esquema para melhor entender esse homem de energia sofrível é a elipse, que é aberta em ordenadas e abscissas negativas. Um esquema para melhor entender esse homem de energia maior, a elipse é fechada em ordenadas e abscissas positivas. Um esquema para melhor entender esse homem em energia zero, a elipse tem abscissas e ordenadas iguais. O princípio do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. Esse eu já corrigi lá em cima. O princípio do mentalismo, para mim, é o todo é consciência, o universo, o cosmo, é consciencial. Vamos lá. A primeira e mais importante lei hermética fala basicamente sobre o poder da mente. O universo em que vivemos e tudo o que cremos ser realidade é de natureza mental. A natureza, nossas ações, nossos corpos e todo o resto, enquanto encarnados. Eles não falam isso. Nós somos o que pensamos. Se pensamos coisas boas virão. Se pensamos coisas ruins, elas ficarão mais próximas de nós em uma estrutura de forma-pensamento. O universo é um campo de energia mental em dimensões particulares. O princípio da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. Também já expliquei antes. O que está dentro é como o que está fora. Já explicado anteriormente. Na segunda lei hermética, compreendemos que para tudo existe uma correspondência no universo, seja no microcosmo ou no macrocosmo. Usando a Bíblia como exemplo, este princípio está refletido na analogia de quando Deus cria os homens à sua imagem e semelhança. Vai ter uma correção. Sendo assim, para compreendermos tudo aquilo que nos cerca, temos que olhar para a sua correspondência e seu padrão em outros lugares. Notem bem, essa escrita está totalmente errada. Primeiro, não existe esse Deus que eles descrevem. Segundo, já expliquei em outra aula, esse pseudo-Deus não criou o homem à sua imagem e semelhança, pois podemos dizer e mostrar claramente que o Criador, e não esse Deus, não tem forma. Ele é apenas energia. Portanto, repetimos, o que nos criaram com imagem e semelhança foram extraterrestres. E isso já está mais do que confirmado nos achados egípcios, gregos, mesopotâmicos, entre outros. Confirmando essa realidade, repito, somos imagem e semelhança, como corpos, de seres extraterrestres, pois na própria Bíblia o texto diz: façamos o homem e façamos estar no plural, mostrando a existência de vários seres criando o homem. O correto deveria estar escrito: faço, se fosse o Criador, faço o homem a minha imagem e semelhança. Só vê quem não quer. Mas claro que isso só um projetor potente. E jamais ele diria isso, porque nós somos energia, nós somos parte dele. Então, ele nos fez como energia, não como corpos físicos. Ok? Creio que tenham entendido, né? O princípio da vibração.
Nada está parado. Tudo se move, tudo se vibra. A terceira lei hermética é amplamente aceita pela ciência moderna e trata do movimento inerente ao universo. Tudo se move, pois tudo vibra. Tudo é composto de átomos em constante vibração. O movimento é o que leva às mudanças e as vibrações ocorrem em diferentes graus. Por meio das vibrações, podemos estar mais próximos do caos ou da harmonia. E isso pode ser controlado. Nas frequências mais altas estão aquilo que não é visto. Nas frequências mais baixas estão as vibrações da matéria. O princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliáveis. Na quarta lei hermética, entendemos que vivemos em um mundo polarizado. Tudo tem sua dualidade. O quente e o frio, o claro e o escuro, esquerda e direita, bem e mal. Quando associamos noite e dia, associamos o princípio da polaridade com o da vibração, porém, compreendemos que as dualidades são duas faces da mesma moeda, em graus diferentes. O escuro não é nada além da luz ausente. A saúde é a ausência da doença. A dualidade é também a unidade. Ou seja, o frio é a ausência do quente. Entendeu? O princípio do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce. O ritmo é a compensação. Na quinta lei hermética, entendemos que vivemos em uma dinâmica de ciclos. Tudo que vai e volta. E vivemos em uma vibração eterna de atração e repulsão, de inspiração e expiração. Assim como podemos estar em cima, certamente voltaremos para baixo. E isso vale tanto para os movimentos físicos como dos astros e da encarnação, frequências mentais e padrões de relacionamento. Por meio da neutralização, é possível conquistar maior estabilidade nos ritmos. O princípio da causa e efeito. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Na sexta lei hermética, compreendemos que as consciências nada mais são do que acontecimentos nos quais as causas ainda não foram esclarecidas. Toda ação tem uma reação e nada é por acaso. Ao dominar os princípios desta lei, é possível ser o agente causador e não apenas sentir os efeitos, de modo que possamos propagar o bem. Quando tal mecanismo é dominado, nos tornamos mestres de nós mesmos. O princípio do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seu princípio masculino e feminino. O gênero manifesta-se em todos os planos da criação. No último princípio hermético, entendemos que o gênero não está apenas naquilo que se reproduz fisicamente, mas também está em planos mentais, naturais e espirituais. Toda a criação deriva de uma força masculina e feminina. Tudo o que existe pode ter gênero. Humanos, planetas, árvores, sabendo e internalizando este fato, podemos viver em maior plenitude. Outras existências possíveis. Ok? Bem, vamos encerrando mais essa aula, acreditando que tenha entendido que tudo depende de você, de sua atitude, pois estamos sob o regime da lei de causa e efeito. Ok? Fraternalmente, despeço-me, desejando a todos que se faça a luz em sua jornada encarnatória. Assim seja, hoje e sempre. Até breve.